aparecendo para vocês? Ah, sim, lá, ó. Mas só cabia 25 caracteres. Ah, Gi! Olha lá o que a gente teve. Alimentação equilibrada, mais comida preparada, menos comida industrializada. Acredito. Suprir necessidades nutricionais. A gente vai falar um pouquinho de cada um hoje disso, né, meninas? Coincidência boa. A gente vai dar mais um minutinho para as outras mães entrarem. E aí a gente já começa. Hoje a gente vai falar um pouco mais, que a gente vai passar um pouco mais de informações para vocês. Tá? Mas a gente falando mesmo, dá para aproveitar a soneca dos pequenos. Sim, Gi, deu super certo. E aí, lá o início, desculpa, lá em mim não. Lau, se você quiser colocar os slides aí, Gi também, se você já quiser ir se preparando. Ela não dormiu nada na escolinha hoje, consegui fazer ela dormir agora. Ah, mulher, aproveita então. É a, é, é a Luísa, né? A pequena. A Luísa tava doentinha semana passada. Ela melhorou? E a Babi. Não, calma. Melhorou, mas teve um episódio de vômito. Oh, criança. E bebezinha vomitando. Dá um aperto, né, gente? Tadinha. Uma coisa tão piquitituca. Acho que é a fórmula também. Ah, bom avaliar, né? Ah lá, bom avaliar. Fórmula. Até a gente pegar a quantidade. E Gabi, você também tá com o seu pequeno dormindo? Aproveitando a soneca. Me apareceu a tela. Aí. Bom, então a gente está aí com o site que a gente passou para vocês, né? O que vocês consideram uma alimentação saudável. Nesse encontro a gente também vai fazer um jogo de perguntas com alternativas, um joguinho rápido. E aí a gente vai entrar nas explicações. A gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação na gestação, de acordo com os trimestres. A gente vai conversar também sobre a importância dos 1.000 dias, né? O que são esses 1.000 dias. Falar um pouquinho de aleitamento e de processamento de alimentos. Né? A gente viu ali que vocês colocaram de consumir menos alimentos industrializados. Então, como que a gente consegue reconhecer esses alimentos? E até onde estão sendo industrializados, né? Tá aí o site que a gente colocou que você considera ser uma alimentação saudável. E agora o joguinho. Gi, vou passar para você. Bora o joguinho. Meninas, vocês respondem no chat, tá bom? As respostas corretas, as que vocês acham. Vamos para a primeira pergunta. Gi, peraí, rapidinho. Opa! Meninas, eu vou compartilhar, eu vou fazer uma enquete no chat, aí é só vocês responderem A, B e C na enquete mesmo, tá bom? Então, a primeira pergunta. Sobre aleitamento, qual a resposta correta? Respondem no chat, por favor.
Deixa eu colocar as opções para elas, senão elas não vão. Ah, no chat não tem? Ô, Laura, você consegue fazer as opções de enquete aí? Nossa, acho que não, acho que é só você. É Será só... que Bom, acho que. Tá apresentando a tela? tá? Aí elas conseguem ver a pergunta. Letra A. O aleitamento materno é suficiente para suprir a necessidade do bebê e auxiliar na melhor formação do sistema imunológico? Letra B. Promove o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê? Letra C. Todas estão corretas? Qual que vocês acham? Gisele respondeu, a Gabriela também. Letra C, elas responderam. Tá certo. Verdade. Agora vamos para a próxima. Observando o rótulo de um alimento, o que se sabe da lista de ingredientes? Letra A. Sempre está em ordem alfabética. Letra B. Aparece na quantidade crescente e menos aparece primeiro na lista. Letra C. Na lista de ingredientes, o açúcar pode aparecer com outros nomes. Qual que vocês acham que está correta? Repete a ver, por favor. Claro. Aparece a letra B. Aparecem na quantidade crescente. O que tem menos aparece primeiro na lista. As duas responderam, letra C. Lau, põe a resposta aí pra gente ver, por favor. Ah, obrigada. Boa. Terceira pergunta. Existem alguns sinais que demonstram que seu bebê está pronto para a introdução alimentar? Letra A. Ficar sentado e manter a cabeça firme. Pegar a comida sozinho e levar à boca. E usar a língua para mover a comida da frente da boca para trás. Letra B. Não conseguir ficar sentado sozinho, mas conseguir levar o alimento à boca e conseguir engolir seu regurgitar. Acho que era 100. Letra C. Ficar parado apenas no cadeirão e prestar atenção no que os pais comem e salivando. Qual que vocês acham? Responderam? Eu não consigo ver. Eu Lau, não coloca consigo a ver resposta aqui. correta. Pode passar? Acho que pode. Já todas responderam? Eu não consigo ver. Eles colocaram A. Ah, tá. Ali. Acertaram. Quarta pergunta. Qual o melhor método de introdução alimentar? Letra A, tradicional. Letra B, BLW. Ou letra C, o bebê vai indicar o melhor método? Qual que vocês acham?
Responderam. Letra C. Muito bem. Agora vamos para a última pergunta. Qual a melhor forma de oferecer os alimentos na introdução alimentar? Letra A. Todos os ingredientes batidos no liquidificador de forma em papinha. Letra B. De uma forma separada no prato para que as crianças identifiquem o que estão comendo e preserve os seus aspectos sensoriais. Ou letra C. Todos os ingredientes liquidificados e peneirados para que a criança não estranhe e seja o mais parecido possível com o leite materno. Oh, essas aulas foram rápidas. Qual que é a resposta lá? B. Claro! Tá, boa. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre os principais alimentos importantes em cada trimestre. Na primeira reunião, a Sandra perguntou e a gente resolveu abordar esse tema. No primeiro trimestre, o mais importante é o ácido fólico, porque é quando está ocorrendo a formação do sistema nervoso do bebê. E o ácido fólico, a vitamina B9, é responsável pela toda essa transformação da parte do sistema nervoso central, e ela pode ser encontrada em abacate, em frutas cítricas e vegetais verdes escuros, couve, espinafre. No segundo semestre, é importante o consumo da B6, da vitamina C e do ferro. A vitamina C, ela ajuda principalmente na formação óssea, por conta do colágeno, e o ferro, ele é uma proteína, então ele ajuda no transporte do oxigênio no sangue, o que evita com que a mãe tenha anemia, o que pode, prejudicar o bebê. E a vitamina B6 é importante porque ela previne também a depressão pós-parto. Então, assim, quanto maior o consumo da vitamina B6 na gestação, pós o parto, evita que a mãe tenha depressão. Ô, Mi, tem o magnésio também, que tá junto do ferro. Desculpa, eu não tinha visto. E junto com o ferro, como a Laura falou, tem o magnésio e ele ajuda no crescimento do tecido no corpo. Então, o crescimento do tecido e do oxigênio, eles trabalham juntos. E no terceiro trimestre, último, temos o cálcio, a vitamina D e o ômega 3. O ômega 3, ele também ajuda na formação do sistema nervoso central, no cerebral, mas como já está no terceiro trimestre, então já é o final. Toda a parte cerebral já está desenvolvida e é só como se fosse o fechamento, né? Então, também é importante o consumo dele, do ômega 3. E o cálcio, que ajuda na formação óssea, na produção de leite, tanto durante a gestação quanto depois. E a vitamina D, que previne o parto prematuro. E agora... Oi? Pode ir. E agora sobre os 1000 dias, não sei se vocês conhecem, mas geralmente é um tema muito abordado, que são os primeiros 1000 dias de vida do bebê até ele completar 2 anos de idade completos. E então, tudo que o bebê vai se alimentar nesses primeiros 1000 dias vai influenciar desde a infância até a terceira idade. Isso pode influenciar em doenças cardiovasculares, assim, durante a infância e pode ser uma criança tranquila na adolescência. Mas às vezes as doenças, principalmente cardiovasculares, só vão aparecer na fase adulta. Às vezes a gente acha que, nossa, não tem nada a ver, mas teve a ver lá no início, nas primeiras alimentações. E também tem grande influência em relação à obesidade, que geralmente desenvolve na infância ou até mesmo na adolescência. Bom, sobre o aleitamento materno, a gente sabe que ele é o alimento, que é o melhor alimento que pode ter para o recém-nascido. Ele tem muitos benefícios que vão implicar no início da vida até a vida adulta. As principais relevâncias que a gente pode falar são na área biológica, nutricional, imunológica,
na parte econômica, psicológica e ecológica também. O aleitamento materno, ele previne a desnutrição e a hospitalização do bebê, evitando, assim, a mortalidade no primeiro ano de vida. E por isso que a OMS, ela recomenda de forma exclusiva até 6 meses e complementada até 2 anos de idade. Tem muita gente que não sabe que é até 2 anos, acha que é menos. Existem muitas evidências que as crianças que são amamentadas, elas são melhores, elas apresentam melhores resultados do teste de inteligência, desenvolvimento cognitivo, maturação gastrointestinal e imunológica. E ainda mais que o aleitamento materno, ele cria um vínculo com a mãe e o bebê. As crianças que são amamentadas com leite materno, elas tendem a ter uma facilidade maior com a introdução alimentar, porque o leite materno ele sempre vai ter uma alteração do sabor e do cheiro de acordo com o que a mãe se alimenta. Então, vai facilitar a introdução alimentar, diferente da fórmula, né, que sempre tem o mesmo gosto. Na prática, a amamentação ela deve iniciar até a primeira hora após o nascimento do bebê, e a gente é recomendado pela OMS, né, a livre demanda. Então, você amamentar o bebê quando ele começa a chorar, sentir fome. E como que você sabe que o bebê está querendo amamentar? Geralmente, ele vai abrir a boca e vai tentar encostar no peito da mãe, como se estivesse buscando. E vai ficar inquieto, colocar a mão na boca e chorar também, né? E como que você vai amamentar? A amamentação ela é uma experiência única. Então, cada criança é uma criança e a mãe também tem que aprender a amamentar o filho, dependendo se ela vai ter ela tem que amamentar de um jeito, o segundo vai ser de outro jeito, então é bem individual. O que pode facilitar é você variar a posição da pega, então tentar posições diferentes, que são mais confortáveis para você. Mais para frente eu vou mostrar algumas posições. A mãe, ela tem que cuidar da saúde física e mental. Então, se alimentar de forma equilibrada, beber bastante água e descansar, porque tudo isso vai influenciar na produção do leite. Se possível, também ter uma rede de apoio e dividir as responsabilidades, que vai facilitar a amamentação. Então, não deixar tudo para você fazer, pedir ajuda, e você pode pedir ajuda. Tem até algumas redes de apoio que ajudam na amamentação. O que pode atrapalhar a amamentação? Então, você oferecer alimentos e chupeta pode confundir o bebê, a confusão de bicos. Não sei se alguém já ouviu falar disso também, se vocês quiserem comentar. O bebê, ele suga o bico da mamadeira de uma forma, então ele não tem tanto esforço, não trabalha muito a musculatura. E quando ele vai sugar o bico do peito da mãe, ele exige uma musculatura maior, uma força maior. Então, quando ele acostuma com a mamadeira, é mais difícil ele voltar para o peito. E, além disso, se você der água e alimentos para o bebê também, ele vai se confundir e não vai querer amamentar, ele vai perder um pouco da amamentação. Então, por exemplo, se você der um alimento para ele, der água para ele vai amamentar menos. Ele não precisa amamentar menos, você não precisa dar água. Ele vai amamentar mais se ele precisar de mais água, se tiver um calor, ele tiver com muita sede, entendeu? Algumas posições, a mais comum eu acho, que é a mulher sentada e o bebê junto com a mão dela, assim, segurando. Isso favorece a pega, que o bebê vai conseguir pegar nos lábios, que eu não sei se aparece a minha seta para vocês, mas muita gente acha que o bebê tem que pegar apenas no bico, mas não, ele tem que pegar nessa auréola também, para favorecer o jeito certo de de sair o leite, né? A segunda posição é a mulher sentada com o bebê apoiado ao seu corpo vertical, que chama posição do cavalinho, que esse daqui, no caso, é o bebê deitado, e esse é o bebê sentado também. A terceira... Laura, rapidinho. A Gisele e a Gabriela estão falando aqui, comentando no chat, que elas já conheciam sobre essa confusão de bicos, né? E a Gabriela disse até que a pediatra mandava dar água para o bebê, mas aí ela acabou não dando, ainda bem. Ainda bem. A Gisele falou que ainda bem que a Luísa ainda continua mamando no peito.
E que ela teve muita dificuldade para pegar na mamadeira, viciada no TT. Que bom. A terceira posição aqui seria a mulher sentada com o bebê posicionado na lateral. Então, chama a posição do jogador de futebol, que o bebê fica de ladinho, assim, no corpo. A quarta posição é a mulher sentada, apoiando a criança com o braço oposto ao da mama, sendo oferecida a posição tradicional invertida. E a quinta posição é a mulher deitada junto do bebê, que é mais prático quando a gente está cansada, né? Quando vocês estão cansadas, mas o perigo é dormir nessa posição. Como que a gente sabe se o bebê está saciado? Geralmente ele esquiva a cabeça e o corpo, começa a empurrar com a mãozinha assim. Ele perde o interesse no alimento, então no caso da introdução alimentar, ele começa a brincar com o alimento e jogar para o lado, né? Ele fica com a boca parada, sem mastigar e engolir. Fica com o alimento na boca, mas não se mexe. Ou fecha a boca e começa a chorar, fica irritado. E é importante a mãe ter o conhecimento sobre o bebê e exatamente quanto ele vai precisar se alimentar. E a gente reforça também o acompanhamento com o médico ou nutricionista para saber se o bebê está se alimentando direito, crescendo e se desenvolvendo. Laura, antes de você começar, deixa eu só falar uma coisa. Que geralmente na amamentação, nem todas as mães conseguem amamentar, não tem a produção correta do leite, né, o suficiente para o bebê. E mesmo hoje com bastante informação, acesso, as mães se sentem culpadas e, né, às vezes elas acham, nossa, eu não consigo amamentar meu filho. Assim, é normal isso acontecer, assim, muitas mães têm dificuldades e não é que por você não estar amamentando que o seu filho não vai ter uma troca com você, ele vai ser desenvolvido, ter um desenvolvimento. Então, assim, algumas mães não conseguem e tudo bem, gente, não se sintam culpadas. Eu acho importante a gente afirmar isso. Sim. A amamentação, ela é para ser um processo natural, né? Mas ela é um processo que tem que ser aprendido. Então, a gente não nasce sabendo como amamentar. Desculpa, gente. Não sabe como amamentar e a gente tem que aprender e tem que procurar ajuda mesmo. Sobre o processamento de alimentos. Os alimentos, atualmente, eles são... Não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem comentar no chat, alguém lê para mim que eu não consigo ter acesso. Eles são oferecidos in natura, minimamente processados. Vocês conhecem essas classificações? Não? Vou esperar alguém responder. A Gisele disse assim que ela se sente muito culpada por ter que dar fórmula, mas que ela não consegue fazer estoque de leite para mandar para a escolinha. Que ela só tira uma vez ao dia no trabalho, o esposo dela, antes dela ir para a escolinha. Ah, legal. A Gisele disse que conhece sobre o processamento dos alimentos também. Esse processo da amamentação é muito complicado, né? A OMS recomenda até 2 anos, mas é muito difícil. Tipo, a gente entende que é muito difícil porque a mãe volta a trabalhar, a produção de leite diminui também. Então, é um processo complicado. Não é tão fácil quanto a gente falar aqui e seguir isso. É mais difícil, né? Eu acho que o fato da Gisele colocar os dois, né, ainda dá o leite materno, ainda que dando a fórmula, você está auxiliando, ainda assim você está auxiliando a Luísa, né, mesmo com a fórmula, o leite está aí para dar um suporte também. Então, voltando sobre o processamento de alimentos. Os alimentos in natura e minimamente processados, eles vão favorecer uma variedade de nutrientes e um crescimento saudável, tanto físico quanto cognitivo e emocional. Ele vai ajudar a evitar deficiências nutricionais, como anemia e a deficiência de vitamina A. Já os alimentos ultraprocessados,
eles podem acarretar problemas no futuro, como obesidade, hipertensão, diabetes e outras doenças. A base de uma alimentação deve conter mais alimentos in naturas e minimamente processados. Então, os alimentos in naturas, eles deterioram mais rápido e quase não passam por nenhum processamento, que são as frutas, os legumes, verduras, animais, tubérculos, ovos. E os alimentos minimamente processados, eles possuem um pequeno processamento para a retirada das partes comestíveis, limpeza e refrigeração. E eles não têm acréscimo de sal, açúcar ou outras substâncias. Então, são o arroz, leguminosas, o feijão, lentilha e a carne. Os alimentos processados, eles não devem ser consumidos em altas quantidades. E para crianças menores de 2 anos, devem ser evitados, pois são acrescidos de sal, açúcar, óleo e gordura. Geralmente são as conservas de legumes, compotas de fruta, extrato de tomate e enlatados. E os alimentos ultraprocessados, eles sofrem mudanças no seu processamento e são acrescidos de outros ingredientes na composição, alterando muitas vezes a aparência, a textura e o sabor. Além de possuírem altas quantidades de açúcar, sal e gordura, portanto devem ser evitados. São alimentos industrializados. Os nuggets, os cereais açucarados, o pão de forma, a bolacha recheada, o suco de caixinha, a salsicha e o salgadinho. Aí a gente tem uma imagem para ilustrar. Então, o abacaxi in natura, ele enlatado seria o processado e o ultraprocessado seria ele em pó, o suco em pó. A espiga de milho, milho em conserva, o salgadinho de milho no pacote. Aí a gente tem o peixe em conserva e empanado de peixe, que já é completamente industrializado. Alguém quer comentar, tirar alguma dúvida antes da gente... Deixa eu abrir. Pode falar, Gabriela. Escrever, na verdade. A gente vai explicar um pouco mais sobre a introdução alimentar na próxima reunião, mas a oferta de água a gente geralmente fala para fazer acompanhado com as refeições, mas seria uma quantidade pequena. E também do clima que tá, por exemplo, se tá muito quente, geralmente é oferecido maior para o bebê, né, já durante a introdução alimentar. E quando tá mais frio, geralmente é uma quantidade menor de água. Mas aí, Gabriela, a gente pode trazer um material para você na próxima reunião, e daí na próxima reunião a gente já vai começar com a parte de introdução alimentar. Nessa reunião aqui, a gente falou assim brevemente sobre o grau de processamento para a gente poder já começar com a introdução alimentar. Mas aí a gente tira essa dúvida assim mais certinho para você na próxima, tudo bem? Perfeito, então. Olá, você quer só compartilhar sua tela só para a gente ir para o finalzinho?
Ai, que bom, Gisele, obrigada, viu? Na nossa próxima reunião, bom, a Dani que vai falar essa parte, Dani, pode falar. Vamos lá. A nossa próxima reunião vai ser na semana que vem, na terça-feira, e a gente vai ter um encontro com uma nutricionista que ela é materno-infantil. Então, ela é materna, ela cuida da mãe, infantil do bebê. Então, ela abrange aí gestação, introdução, ela consegue dar um suporte bem legal para a gente. E aí, a nossa proposta para vocês a gente vai mandar um link, e nesse link tem algumas opções para vocês escreverem verdades, mitos, é, a- é, curiosidades, assuntos que vocês já escutaram como mães ou na gestação, que bate aquela dúvida. Por exemplo, no primeiro encontro, eu acho que foi a Júlia comentou da banana, que banana traz azia. Então, é uma coisa que a gente pode perguntar para a Nutri também. Uma, né, uma coisa que a gente não tem certeza. Então, para vocês, para o próximo encontro, que vai ser com a Nutri, a gente gostaria que vocês trouxessem essas perguntas que vocês mais sentem dúvidas. E aí, essas. Tem o nome, ou Emily, vai aparecer o nome das mães quando elas responderem? Ou vai ser sigilo? Eu acho que vai ser mais sigilo mesmo. A gente vai pegar todas as dúvidas, né, e mandar para a Nutri responder, mas vai ser meio que Não tudo vem o junto. nome, né? Não tem nome. Então é isso, meninas. Aproveitem e mandem todas as suas dúvidas, até aquelas mais secretas que a gente acha que é besteira, pode mandar que a gente conversa com a Nutri. E E vai aí, ficar aberto até domingo esse link. isso. Ai, Aí, Dani, você quer falar sobre o nosso último encontro? Sobre aquelas perguntas? fala você? Tá bom. Que saco. E aí, meninas, no nosso último encontro, nós vamos fazer um joguinho, né, com premiações. Então, a gente vai ter o primeiro e segundo colocado. E aí, a gente vai fazer como se fosse hoje, assim, né? A gente vai colocar algumas perguntas para vocês responderem. E além de vocês responderem certo, vocês têm que ser rápidas. E aí, quem tiver na primeira e a segunda colocação, a gente vai enviar para vocês alguns brindes como agradecimento por vocês terem participado do nosso programa, tá bom? Uns mimos para vocês. Uns mimos. E é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário antes da gente encerrar? Uma pena que hoje participaram poucas, né? Só foi a Gabriela e a Gisele. Mas que bom que vocês participaram. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Sim, com certeza. Muita honra. Me chegou alguma coisa no chat? Eu não consigo ver. A Não, elas estão agradecendo só. Mas Obrigada, Gabi. Obrigada, Gisele. Obrigada, gente. Até semana que vem, na terça-feira. isso. E aí, E semana que fiquem vem, atentas ao voltamos grupo. com as dúvidas. Eu vou Isso mandar aí. lá no grupo do WhatsApp para vocês o forms para vocês colocarem lá os mitos e verdades e assuntos que vocês gostariam de tirar com a Nutri, tá bom? Tá bom, gente. Obrigada. Boa semana para vocês também. Beijos. Tchau, gente. Obrigada, meninas. Beijo.